Olha que coisa, depois que a gente falou ontem, né, que saiu no Metrópolis, que a nova delação do Vorcaro não traz nada sobre a questão do filme Dark Horse, ele fala que não teve nada de errado com o filme Dark Horse, agora a gente tem informação de que a PGR deve rejeitar a nova delação do Daniel Vorcaro, e até, desculpa, a PF deve rejeitar a delação do Vorcaro, e a PGR também deve negar a delação do Vorcaro também. Não queremos essa delação. Se não entrega o Flávio Bolsonaro, não interessa pra gente essa delação, não. É essa que é a história mesmo? Olha só, está muito estranha essa coisa, tá? E mais do que isso, né? Porque tem a informação de que teve delação, nessa nova delação dele, teve muita coisa com figuras ligadas ao PT, tá? Lembra? Aqui, ó, teve essa matéria aqui, ó, CNN, ó, PF vê nova delação do Vorcaro como muito mais completa. Ué, peraí, você estava muito mais completa do que tinha antes, né? Já tem muito mais coisa. Por que vai recusar agora? Só porque não tem nada contra o Flávio Bolsonaro? Vamos entender esse caso aqui, porque a minha visão disso daqui é que é a imprensa, a esquerda, querendo que a PF e a PGR recusem essa delação. Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Lula Mentiromaníaco, Xandão Seu Lugar é Na e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, traz a Revista Oeste aqui, essa informação original, na verdade, são no Globo, tá? Polícia Federal deve recusar a nova proposta de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro nessa terça-feira, dia 9. Publicado pela Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pela Oeste. Saiu no Globo também, saiu no Globo, no Oeste, saiu num monte de lugar, né? Trata-se da segunda vez, pelo menos um mês, que a corporação se manifesta contra os termos da colaboração do empresário. Na PF, os delegados cuidam do caso, consideram os relatos de Vorcaro insuficientes. Na primeira tentativa, em maio, o empresário ocultou fatos que policiais já sabiam, já tinham outras provas, evitou trazer provas inéditas. Na proposta atual, o ex-banqueiro chegou a citar autoridades e políticos, mas seguiu sem apresentar novidades para o inquérito e não apontou crimes cometidos por seus parceiros de negócio. Então, os investigadores dizem que o empresário tenta ganhar tempo e coisa e tal nessa delação, né? E a PGR também da mesma coisa, que a PGR diz que deve negar a delação de Vorcaro, né? Aqui, ó, a Procuradoria-Geral da República também pode negar a proposta de delação do Vorcaro. O ex-banqueiro já recebeu uma primeira recusa da Polícia Federal e passou a tentar uma segunda proposta que também deve ser negada na PF. O caso na PGR ainda não há negativa declarada, mas nos bastidores da investigação aceitar a delação é considerada a hipótese menos provável. Isso porque, segundo apurou o blog, o Vorcaro não entregou o fato inteiro ou não tem as provas para corroborar o que ele diz. As versões contadas por ele vão perdendo embasamento a cada operação deflagrada sobre o Master e a cada nova descoberta de informações a partir do celular dele, né? Ou seja, depois que... Assim, ok, eu entendo, o problema continua o mesmo, o Vorcaro melhorou a delação dele, aumentou as informações que tinham na delação, mas ainda não tem nada novo que a polícia e o PGR não saibam. Se eles já sabem, para que delação, né? Delação é se ele entregar alguma coisa nova, né? Para falar o que eles já sabem, não tem o que falar. Agora, a impressão que dá nessa história é que até pouco tempo atrás você tinha aqui a PF animada com a nova delação. Não, a nova delação está mais completa aqui, ó. A defesa de Daniel Vorcaro apresentou à Polícia Federal e à PGR uma nova versão da proposta de delação premiada. Segundo apurou um analista de segurança da CNN, a PF avalia essa nova proposta como mais completa do que a anterior, que havia sido formalmente rejeitada há cerca de 2 semanas, né? De fato, tem mais nomes, mais informações, mais datas e anexos complementares. Ou seja, era uma proposta positiva, mas aí de repente mudou para isso daqui. Não, eles vão rejeitar isso daqui, né? O que eu acho que está acontecendo aqui? Ou é uma pressão do governo Lula para rejeitar essa delação, por quê? Porque eles querem que o Vorcaro entregue o Flávio Bolsonaro, fale que tem alguma coisa errada com o Flávio Bolsonaro. Esse é o objetivo do Lula, né? A gente viu no vídeo de ontem que aqui, ó, saiu a delação aqui, ó. Em delação, o Vorcaro diz que patrocínio a filme de Bolsonaro foi regular, que não teve nenhuma contrapartida e dentro da legalidade, ou seja, não tem nada que eles possam usar contra o Flávio Bolsonaro. Ontem a gente ainda falou que o pessoal estava preocupado porque, não, mas espera aí que o dinheiro pode ter ido para o Eduardo Bolsonaro, o que não quer dizer nada, ou seja, não é crime isso daí, né? Como não teve nenhuma contrapartida para o Vorcaro, não teve nenhuma negociata e coisa e tal, o que eles querem que o Vorcaro diga? Que o Vorcaro diga que não, que foi um acordo sim, porque se o Flávio Bolsonaro ia fazer sei lá o quê, ele ia botar um projeto de lei no Senado para fazer sei lá o quê. Se o Vorcaro fizer isso, esse pessoal vai aceitar a delação dele, né? O problema é que isso é um absurdo, isso é uma mentira, né? Não tem lógica nenhuma, né? O que está acontecendo aqui é uma pressão da esquerda, do governo Lula e da imprensa
para a PF exigir que o Vorcaro entregue o Flávio Bolsonaro de qualquer jeito, invente alguma coisa sobre o Flávio Bolsonaro, embora ele já tenha dito que não tem nada de irregular nessa história, né? Até o Cláudio Dantas pergunta aqui, ó, ué, se não tem o Flávio Bolsonaro, se não tem nada de errado com o Flávio Bolsonaro, então a PF agora não acha mais pendente a delação do Vorcaro? Que história é essa, né? Eles tinham falado que havia mais provas, que ela estava mais completa. Aí agora que ela diz que não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro, não fez nada de errado, então não está completa a delação, né? O problema aqui é outro, né? O problema é que, de novo, a gente viu na notícia de ontem também que a maior parte da população continua achando que a culpa do caso Master é do Lula. O que é óbvio, porque é do Lula, né? Tem muitas ligações com o Lula, enquanto esse papo com o Flávio Bolsonaro é uma conversa totalmente tirada do contexto, de um filme que não tem nada a ver com nada, não tem nenhuma contrapartida, não tem nada de errado. Aí, ou seja, eles querem alguma coisa e não conseguem, continua o povo vendo que a coisa é culpa do Lula. Mas é pior do que isso, tá? Segundo diz o pessoal aqui da 360, Diário 360, a nova proposta de delação do Vorcaro inclui contratos de consultoria e ligações com figuras influentes do PT. Então o Vorcaro entregou que a ligação com o Lewandowski e com o Manteiga era para ter vantagens no governo mesmo. É lógico que era. É o único motivo que queria contratar o Manteiga e o Lewandowski a peso de ouro, dois caras, dois fracassos completos nas áreas dele. Olha o Guido Manteiga, quando é de merda que o Guido Manteiga fez na vida profissional dele, nunca fez uma coisa decente na vida e foi contratado a peso de ouro pelo Banco Master. É lógico, é só porque é amigo do Lula para tentar chegar no Lula, né? A mesma coisa pro Lewandowski, né? E é isso que o pessoal tem dificuldade de entender, né? É lógico que a pessoa que quer contratar corrupção vai contratar com o governo, não vai contratar com a oposição. A oposição não tem poder, caralho. Quem tem poder é o governo. Se vai fazer alguma coisa de errado, vai fazer com o governo. É óbvio, né? Então aqui, entre os pontos mais delicados está a contratação do ex-ministro Guido Manteiga como consultor do banco. Relatos indicam que Manteiga recebia cerca de R$1 milhão por mês num arranjo que teria sido articulado a pedido do senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. A justificativa oficial do serviço é só frágil diante do volume de recursos envolvidos e do histórico de irregularidades do Master. Jacques Wagner, um dos mais influentes nomes do PT baiano, aparece repetidamente no centro das conexões. Sua nora teria recebido pelo menos 11 milhões do banco por meio de uma empresa, segundo reportagens. Wagner também é ligado a Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, em negociações como Credit Sexta e coisa e tal. Publicamente o senador se diz tranquilo e calmo com a possibilidade de delação, mas o volume de contratos e repasses é muito grande, né? Ou seja, o problema é que a delação do Vorcaro, a nova, que tem informações muito mais sobre o PT do que sobre o Flávio Bolsonaro. Ao contrário, o que tem do Flávio Bolsonaro é que não tem nada de errado. O Vorcaro diz que o patrocínio ao Bolsonaro é irregular. E aí, de repente, a PF agora é PG. Não vamos aceitar essa. Não vale essa delação, não, é coisa e tal. Enfim, aqui, ó, o Vorcaro deve entregar um novo complemento à proposta de delação. Então, ele hoje já falou com os advogados que vai complementar, vai botar mais informações ainda nessa delação, né? O problema disso é que a gente corre o risco de ficar numa delação Mauro Cid, né? Que uma delação Mauro Cid é uma delação indevida, uma delação que não vale. Né? O Mauro Cid apresentou 11 versões no total lá da delação dele, né? E isso não faz sentido, pô, né? Até se admite que uma delação tem alguma correção, tem algum ajuste, coisa e tal, numa segunda fase, coisa e tal, mas 11 delações diferentes, algumas coisas contraditórias, isso não faz sentido. Ele estava sendo direcionado, ele foi obrigado pela Polícia Federal a entregar a informação de tal forma que ajudasse a construir o caso lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? A invenção lá de que Bolsonaro teria dado um golpe lá de Miami, né? O Bolsonaro estava lá em Orlando, lá na Flórida, e de lá deu um golpe no Brasil, ou tentou dar um golpe no Brasil, que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma conexão, nenhuma prova, muito menos lógica, né? Como eu falo, por que o Bolsonaro daria um golpe 8 dias depois de sair do poder? 8 dias antes, ele era presidente, ele dava ordem, ele mandava para os comandantes do exército, vai lá e faz o golpe aí. Aí o pessoal fala assim, mas o comandante do exército falou que não ia obedecer ele. Meu amigo, ele tem o poder de demitir o comandante do exército. Se o comandante do exército falar assim, não vou obedecer não, então beleza, tu tá demitido. Vou chamar outro cara aqui, vou botar outro cara no lugar, até achar alguém que vai cumprir minha ordem. Se for preciso, eu destituo todo o alto comando do exército e nomeio gente minha. Ele tinha esse poder, ele é o presidente da república, o chefe supremo das Forças Armadas, poderia ter feito isso. Felizmente não fez, tá? Ninguém queria que ele fizesse isso não, tá?
mas ele poderia ter feito isso, né? O fato dele ter saído do poder, né, entregado o poder para o Lula, aberto até, cara, gabinete de transição, cara. Uma semana depois da eleição já tinha gabinete de transição funcionando. Que negócio é esse? Que porra de golpe é essa que esse pessoal achou aí nessa história, né? Não tem lógica nenhuma isso daí. Da mesma forma que forçaram a barra com o Mauro Cid para conseguir alguma coisa que desse para indicar que tinha um crime do Bolsonaro, estão tentando a mesma coisa com o Vorcaro, tá? Estão apertando, é a tática do coelhinho, vocês conhecem a história do coelhinho, né? Pois é, né? A piada do coelhinho, que é tradicional já aqui na Polícia Federal. Estão fazendo a mesma tática do coelhinho com o Daniel Vorcaro, tem que achar alguma coisa. Tem que caçar alguma coisa, né? A história do coelhinho, vocês sabem, né? Aquela competição entre polícias do mundo inteiro, já contei essas piadas 200 mil vezes. O pessoal que ouve meu canal aqui já está enjoado disso, mas vou contar de novo. Tem uma competição de polícias no mundo inteiro, né? A Scotland Yard, o FBI, a Polícia Federal Brasileira participaram dessa competição, né? Aí soltaram um coelhinho na mata, e aí depois de um tempo volta a Scotland Yard, depois de a Scotland Yard levou 15 minutos para achar o coelhinho. Tá aqui o coelhinho. Não, nós usamos aqui um espectrômetro de massa para esperar, para cheirar o cheiro do coelhinho, localizamos ele, não sei o que lá, usamos um negócio aqui, chegamos no coelhinho, 15 minutos conseguimos achar o coelhinho, né? Aí foi a vez do FBI dos Estados Unidos, né? Aí soltaram o coelhinho, o FBI foi lá, pô, em 12 minutos achou o coelhinho, né? Não, porque nós usamos o sistema da Palantir aqui de inteligência artificial para modelar como é que o coelhinho interage com a floresta, não sei o que lá, e coisa e tal, equipamento de última geração, inteligência artificial, não sei o que lá, o drone nosso lá de cima estava vendo a mata, achamos o coelhinho em 12 minutos. Aí foi a vez da Polícia Federal Brasileira achar o coelhinho na mata, né? A Polícia Federal não tinha tecnologia nenhuma, não tinha nada, só tinha o pessoal lá, os brucutu lá do Andrei Rodrigues lá, com um cacetete na mão, né? Aí soltaram o coelhinho na mata, né? Em 2 minutos a Polícia Federal Brasileira voltou, né? Uai, mas cadê o cara? É um cara, trouxeram um cara qualquer lá, todo espancado, todo machucado, não sei o que lá, o cara chegou assim, eu juro que eu sou coelhinho, eu juro que eu sou coelhinho, eu sou coelhinho, não sei o que lá, eu juro que sou eu, né? Pois é assim que a Polícia Federal fez com o Mauro Cid e está fazendo agora com o Vorcaro, aparentemente forçando a barra até conseguir uma delação que convirja com o que eles querem acusar o Bolsonaro, com o que eles querem acusar o Flávio Bolsonaro, que eles querem ir livre o Lula, né? Porque nesse caso aqui tem os dois lados da moeda, né? Tem que livrar o Lula, tem que só ter coisa ruim pro lado do Flávio Bolsonaro, né? Porque o Lula não está conseguindo colar a história do Bolsomaster que ele queria. Enfim, um absurdo isso aqui. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Mas a minha impressão que está dando é que não dá para esperar nada dessa delação, não. A essa altura, o melhor é esquecer essa delação mesmo e aguardar as provas que a polícia está conseguindo obter dos celulares e coisa e tal, né? Porque, aparentemente, com essa pressão política em cima do Vorcaro, não vai sair a nada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.